Hoje, no Café da Integra, a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. Rafael Aguilar, neuropediatra que vem aqui em Marabá, pelo menos uma vez no mês, atender nossos clientes. Com você, Dr. Rafael. Boa noite, tudo bem, Janaína? Queria agradecer você pelo convite, agradecer a Integracência. É muito importante a gente discutir sobre esse assunto, conversar sobre o autismo, TDAH. Acho que vai ser um bate-papo bem legal e muito obrigado por ter me convidado para participar desse café na Integra. Que bom que a gente está aqui hoje e vamos falar muito, né? Tirar muita dúvida dos pais em casa. E eu queria saber, para começar, que você sempre abre uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Sim. E eu quero saber quais são as perguntas mais recorrentes. Qual a maior dúvida que sempre, toda vez, quando você abre a caixinha, ela tá lá? Existem algumas dúvidas que aparecem sempre com muita frequência, mas as principais que ocorrem são o motivo do atraso de fala, se toda criança autista tem um atraso de linguagem verbal, principalmente, e quais são os critérios clínicos, né, que a gente pensa para fechar um diagnóstico do autismo, associado a se consegue fechar em uma consulta só. Muitas vezes essa pergunta, né, ela se repete aí quando a gente abre a caixinha umas 3, 4 vezes em cada caixinha. Então, geralmente essas são as dúvidas que acontecem. Então, aproveitando o gancho aí, é possível fechar um diagnóstico em uma sessão? Sim. Quando a gente pensa no diagnóstico do autismo, a gente está pensando em critérios. Os critérios, eles são bem descritos e eles precisam ser preenchidos. O critério A, que é o critério relacionado à linguagem verbal e não verbal e relacionado à interação social, ele precisa ser preenchido 100%. Quando a gente está falando no segundo critério, que é o critério B, ele precisa preencher pelo menos 50%. Comportamento estereotipado, a criança gostar das mesmas coisas sempre, ser mais restrito, ser mais rígido, hiper ou hipossensibilidade, pelo menos metade desses a criança precisa apresentar, junto com iniciar na primeira infância, a criança não ter outra coisa que explique aqueles sinais e sintomas e isso causar um prejuízo. Se você preencher todos esses critérios, você tem o diagnóstico do autismo. Geralmente, os pacientes autistas nível 2 e nível 3, a gente fecha uma consulta só. São as características mais visíveis, Isso. né? Então, tem até um estudo bem interessante, bem bacana, que foi avaliado, né, os médicos neuropediatras, especialistas em autismo, avaliaram crianças nível 2 e nível 3, em 99% das vezes eles acertaram o diagnóstico numa primeira consulta, acho que 2 ou 3 pacientes necessitaram de uma segunda consulta para fechar o diagnóstico. Então, na realidade, você tem uma assertividade muito grande quando é um especialista avaliando a criança e, na maioria das vezes, em uma consulta só a gente consegue fazer isso. E uma outra dúvida que surgiu, que eu sempre às vezes recebo aqui, por exemplo, nem todo neuropediatra, ele é especialista em autismo, né? Sim. E é importante que o pai procure alguém que seja especialista, que entenda esses critérios, não é mesmo? Uma coisa importante, interessante, né, que fica muito restrito aos médicos, quando a gente pensa em especialidade, a especialidade médica, né, referente ao CRM, ao CFM, Conselho Federal, Conselho Regional, não existe uma especialidade médica do autismo. Então, o médico especialista da área relacionada ao autismo, que é o transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH, autismo, TOD, é o neuropediatra ou psiquiatra infantil. A gente tem esses dois especialistas. Dentro dessa especialidade que eu tenho, sou neuropediatra, eu fiz uma pós-graduação, que é aquele curso de 2 anos, onde você vai fazer a cada final de semana, a cada 15 dias, aulas no sábado ou no domingo, e depois desse tempo você tem um curso de pós-graduação em autismo. Na realidade, não é uma especialidade médica, mas você acaba tendo um complemento em relação à sua formação. O especialista da área é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra, mas existem outros colegas que acabam atuando na área da neuropediatria sem ser neuropediatra. Também pode acontecer, porém eles não são especialistas na neuropediatria, não são especialistas na psiquiatria infantil. Entendi. E outra pergunta, assim, que é muito comum, né, que você já trouxe também, que é a questão do atraso na fala, né, que eu vejo também aqui, durante a intervenção, que chega muito pra gente a procura com fonoaudiólogo justamente por causa do atraso na fala, que acaba sendo até a porta de entrada para as intervenções, Exatamente isso. né? E o que você coloca assim, não é todo autista que tem atraso na fala e nem é todo atraso na fala que é autismo, Exato, né? Perfeito. Essa fala que você traz é super importante e super interessante, por quê?
80 a 90% das crianças que vão no consultório, a mãe ou o pai teve algum sinal de alerta, e o principal sinal de alerta é a linguagem. Então as crianças chegam com bastante atraso de fala, 2 anos não falando nada, 3 anos falando papai e mamãe. Então, na maioria dos casos, a fala é o que chamou a atenção daquela família. Porém, nem todo atraso de fala é autismo. Por exemplo, você pode ter um transtorno do desenvolvimento de linguagem, você pode ter deficiência intelectual, você pode ter dislexia, você pode ter distúrbio auditivo, você pode ter apraxia da fala. Tudo isso pode causar atraso de linguagem verbal e não ser o transtorno do espectro do autismo. Porém, a maioria dos pacientes autistas, eles vão ter algum atraso na linguagem verbal. Alguns pacientes, eles acabam não tendo esse atraso de linguagem. Eles acabam tendo uma fala relativamente comum, importante, né? Ele fala bem, conversa, porém, ele vai ter alguma dificuldade em entender metáfora, ele não vai conseguir entender duplo sentido. Esses pacientes, geralmente, a gente faz diagnósticos mais tardios, na maioria das vezes são meninas, onde as meninas elas se camuflam muito melhor do que os meninos, né? Com certeza você vê isso na sua prática clínica diária, né? Fazendo isso há muito tempo como você já faz. E a gente consegue observar que as meninas elas vão ter um diagnóstico mais tardio por conta da linguagem que é efetiva, porém é aquela menina que não entende o duplo sentido, não entende uma metáfora, tem que ser tudo muito concreto. Não se encaixa socialmente nem em grupinho, né? Exato. Eu vejo assim, quando chega muito na adolescência, que a gente começa a ter o diagnóstico mesmo voltado pro TEA nas meninas, é justamente naquela parte que a criança, né, ela é bem sociável, tá ali, interage com todo mundo, aí começa a abrir as panelinhas, vamos dizer assim, né? Os grupinhos sociais, e a criança acaba não se encaixando, e aí vem o sofrimento, né? Exato. Social, vem essa percepção. E isso é muito confundido com depressão. Isso. Semana passada, atendendo aqui em Marabá, eu atendi 2 meninas adolescentes com diagnóstico de depressão, tomando lítio e, assim, um autismo clássico. Dificuldade extrema na socialização, tinha uma amiguinha na escola, quando mudou de escola, ficou sem amiga nenhuma, totalmente isolada, sempre imitava com muita dificuldade, o pai e a mãe sempre tinha que ser muito concreto com o que ia falar, tinha que ter sempre uma previsibilidade para acontecer as coisas, então você percebia ali que o diagnóstico de depressão estava equivocado, porque na realidade era uma menina que na adolescência estava apresentando o diagnóstico do autismo muito mais evidente, porém ela já tinha sinais presentes anteriormente, desde a infância, e não era visto, porque muitas vezes, não, mas isso não incomoda, não, mas tá tudo bem, e você vai deixando passar. E aí chega na adolescência, ela é depressiva, aí tá lá tomando lítio, tomando algum outro antidepressivo, e na realidade não é isso. E muitas vezes está fazendo uso de medicação sem terapia, que isso atrapalha muito, 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 muito. E o diagnóstico errado, né? Exato, exato. Todo o acompanhamento clínico. Exato, porque se tivesse, por exemplo, uma psicóloga nesse caso, talvez ela teria levantado a possibilidade do autismo numa segunda, terceira consultório. Eu não estou vendo depressão, estou vendo muito mais características do TEA. Então procura aí um psiquiatra, um neuropediatra, algum outro médico para fazer. E aí nesse caso até assim que a gente fala que são os de nível 1, né? Exato. A questão é muito social. Sim. Né? A dificuldade, o diagnóstico, o diferencial do diagnóstico está nessa habilidade social. Né? Eu acho que é bom a gente até afirmar mesmo, porque, como você falou, vai passar muita coisa despercebida, porque a maioria tem uma estereotipia que é imperceptível, né? Às vezes é só um pegar no cabelo, é um coçar, assim, um flepinho assim, de mão, que vai passar imperceptível. Uma outra característica, tipo, às vezes demorou para falar, mas falou, imita muito bem, conversa, né? Exato. Mas a questão social realmente é o que pega mais. Assim, na vivência que a gente tem em clínica é justamente o que mais pesa no critério. Quando a gente pensa no autista nível 1, a parte social é o que mais atrapalha. Eu atendo autistas adultos e o grande problema deles é a parte social. Dificuldade de mudança de rotina, apegado às mesmas coisas, né, uma rigidez muito grande. Às vezes a gente está tratando a criança e fala, olha, vamos precisar trabalhar essa flexibilidade, mas o pai e a mãe não é flexível. Como que a gente vai ensinar para a criança? Exato, e isso é super importante, né? A gente, por exemplo, alguns pacientes adultos autistas, eu quando converso com eles, né, a fala deles, poxa, eu perdi oportunidades de emprego maravilhosas, porque eu não mudo de cidade.
eu perdi relacionamentos por conta dessa minha rigidez de gostar de sempre das mesmas coisas e eu não sabia o que era. E muitas vezes o diagnóstico vem após um neto, vem após um filho, vem após um sobrinho e fala, poxa, se o meu filho tem isso, eu sou igual, sempre tive as mesmas características, então provavelmente, né, faz uma avaliação e aí a gente acaba fechando o diagnóstico também do adulto. E é importante saber. Não, eu acho super válido e importante, porque é um autoconhecimento, né? É que nem eu falo para alguns pais aqui, fala assim, olha, ele fala assim, eu passei por tudo isso, sobrevivi, mas a que custo que você passou por tudo isso? Por que seu filho também tem que carregar essas pedras, esse sofrimento, né? Exatamente. A que custo? Se hoje a gente tem tanto conhecimento, tem tanto acesso às terapias, né? Por mais que ainda seja um pouco ainda dependente de plano de saúde, algumas clínicas ainda, assim, não ter o acesso assim, disponível para todos, mas hoje a gente tem como cuidar, tem como tratar, né? E essa discussão que a gente está colocando é válida para orientar a sociedade, para orientar o poder público, para orientar os governantes que estão aí, para, olha, a criança precisa ser vista, porque nem todo mundo acaba tendo a possibilidade de ser abraçado dentro de uma clínica, nem todo mundo tem a possibilidade de fazer uma terapia ocupacional. Vocês têm aqui uma terapia ocupacional maravilhosa, várias salas, as pessoas conseguem evoluir, melhorar. A gente tem muito paciente em comum que consegue, você vê que depois de 6 meses volta outra criança e fala, poxa, melhorou muito, e aí? Não, é que a gente fez tudo que você pediu e tal. Então a gente consegue ter resultado, mas nem todo mundo tem acesso. Tem. E a gente precisa falar sobre isso para que todo mundo consiga chegar nessa possibilidade, né? É porque que a gente vê aqui que hoje no IBGE, né, trouxe aqui 2,5, 4 milhões de pessoas está dentro do espectro. É muita gente, né? É muita gente. Então vamos falar um pouco sobre essa questão mesmo de tanto diagnóstico que tem surgido, né? Quando a gente pensa no diagnóstico, de alguns anos para cá, eles aumentaram devido a algumas situações que aconteceram. A primeira, né, a internet, que divulga informações e as pessoas começam a absorvê-las e entender que aquela dificuldade que o filho apresenta pode não ser uma manha, pode não ser, não, porque o irmão falou lá com tal idade, o tio falou com 10 anos. Então, as crianças, né, as famílias, na realidade, começam a ter mais informações. Essa é uma situação. A segunda, os critérios clínicos, eles não são tão rígidos como eram antigamente, então você teve aí uma quantidade de diagnósticos muito maiores, principalmente do nível 1, por conta do DSM ter mudado algumas características ali do diagnóstico. E outra coisa é os encaminhamentos dos colegas, dos médicos, dos terapeutas, onde, olha, observa alguma dificuldade, eu encaminho para o especialista. Então a difusão de informação, o DSM fazendo com que essa criança consiga ser enquadrada em alguns critérios que anteriormente ele acabava não entrando, e você conseguindo ter mais especialistas da área falando e trabalhando sobre esse assunto, você consegue ter mais diagnóstico. Na realidade, isso não me assusta. Eu acho que essa quantidade de diagnóstico é uma quantidade correta, sim, porque a gente tem muita criança que ainda não é vista. Tem muito subdiagnóstico, por exemplo, não, olha, meu filho ele tem dificuldade, ele vai para a PAI e lá ele fica. Poxa, mas você não sabe nem o que é? Quantas vezes chega a criança no consultório, eu tô na PAI fazem 3 anos, tá, mas essa criança tem o quê? Ela não fala, tá, mas ela não fala por N motivos, pode ter isso, né? Deficiência intelectual, distúrbios auditivos, essa criança pode ter várias coisas, então é super importante ter esse diagnóstico, não só para nível epidemiológico, mas também para você tratar de uma forma mais assertiva. Eu acho muito importante isso, né? Porque é o que a gente vê muito, essa questão de não procurar saber o porquê, não ter um diagnóstico, né? Sim. E outra coisa também, desse diagnóstico também ser criterioso, né? A gente precisa também, assim, principalmente nível 1, nível 2, às vezes, assim, ainda aquele diagnóstico que a gente tem dúvidas, né? Uhum. Como que você faz, assim, qual a sua conduta nesse caso de... Toda vez que a gente tem, por exemplo, hoje aconteceu essa situação. O paciente da zona rural, de 2 anos, ele nunca foi para a escola, não tem crianças na família, onde ele mora uma fazenda onde só tem adulto e tem uma atraso de linguagem, tem algumas estereotipias, mas não tem outras características que chamam tanto a atenção. Contato visual é bom, entende alguns comandos simples,
Mas sabe quando você fala, poxa, não estou confortável em falar que não é autismo, então você encaminha para terapia, coloca na escola, porque você tem o critério importante que é da interação social que você não consegue preencher, porque essa criança só interage com adulto, não interage com criança. E a partir dali, você, depois de uns 6 meses de intervenção e de escola, você consegue ter algo mais palpável. Tendo algo mais palpável, você consegue fazer um diagnóstico mais assertivo. Esse é um primeiro ponto. O segundo, independente de ter ou não diagnóstico, eu preciso encaminhar essa criança para terapia. Eu não posso simplesmente ter uma criança que tem um atraso significativo e não fazer nada. Eu não posso ter uma criança com 2 anos, 2 anos e meio sem falar nenhuma palavra, ou falar 10 palavrinhas, e falar, não, mãe, dá para esperar o tempo dele. Isso não existe. Coloca na escola só que vai resolver. Isso, não, a escola não vai resolver, né? Muitas vezes a gente coloca na escola e perde aí 1 ano. Ah, não, mas melhorou um pouco, mas não resolveu. Então a gente precisa ter essa resolutividade. A escola é importante, mas a escola não é um ambiente terapêutico. É o que eu falo ambiente sempre, pedagógico. o atraso não vai deixar de ser atraso se não tiver estimulação, ele vai continuar tendo atraso. E uma coisa que a gente estava comentando sobre isso é você colocar essa criança o mais rápido possível para tratamento, para intervenção. Se ela começar com 1 ano, 1 ano e 2 meses, olha, não tem diagnóstico, ótimo, não tem problema. Você não está errando se você coloca uma criança que com 1 ano, 1 ano e meio, não está balbuciando, não está falando palavras, não está interagindo, não está olhando no olho na terapia. 6 meses de terapia, ela vai ter uma resposta. Se a resposta for maravilhosa e essa criança não ter mais atraso, poxa, precisava de estímulo, era isso. Mas muitas vezes não, ela vai ter ainda alguns atrasos e a gente vai acabar fechando algum laudo lá na frente. Mas a intervenção, quanto mais precoce, melhor. Até porque eu falo assim, que a gente tem esse cérebro novinho, zero bala, Exatamente. só captando informação ali, e a gente precisa saber dar ocupação para essas informações que estão chegando, né? Criando novas habilidades para eles. Uma coisa importante sobre o prognóstico, idade de diagnóstico influencia no resultado final. Estudos mostram que quando você fecha diagnóstico antes dos 2 anos de idade, a evolução dessa criança é muito melhor. Eu falo muito aqui para meus pacientes, o futuro do seu filho vai depender muito do que você fizer para ele hoje. Exato. Né? Até porque a gente sabe que crianças, né, fazem sinapses muito mais rápido que um adolescente, do que um adulto. A gente tem a neuroplasticidade, tudo isso, né? E uma coisa que você falou que é engraçado, sobre você conseguiu. Será que o seu filho vai conseguir igual a você? Ou qual o custo foi disso, né? Eu tenho TDAH e tive o diagnóstico com 30 anos de idade, há 10 anos atrás. Tive muita dificuldade na escola, tive muita dificuldade na faculdade, fiz uma residência, estava na minha 2ª residência médica, que era de neuropediatria, foi quando eu busquei ajuda. Os colegas faziam tudo em um dia, eu demorava 3, eu procrastinava muito. Eu tinha muita dificuldade em sentar e ler um artigo do começo ao fim e terminar aquilo em um dia. Então, cara, não dá. Eu fazia estudos de 15 minutos, fazia 15, parava 15, fazia 15, parava 15. Meu dia não rendia. Quando eu comecei a usar a medicação para o TDAH, minha vida melhorou muito. Eu tive uma qualidade de vida em relação ao estudo fenomenal. Eu consegui evoluir, eu consegui melhorar. Nossa, se eu tivesse tido esse diagnóstico na infância e sido tratado na infância, tenho certeza que eu teria tido muito mais facilidade em relação às dificuldades que eu apresentava na época. Então, ter um diagnóstico correto e um tratamento assertivo muda muito a expectativa dessa criança. Aproveitando o gancho aí do TDAH, vamos falar um pouquinho sobre as características do TDAH também e, mais uma vez, de que tudo agora, qualquer errinho, qualquer dificuldade, qualquer distração é TDAH. Sim. Né? Porque agora tudo é TDAH. TDAH e autismo, não é isso? Quando a gente pensa no TDAH, é bem interessante, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, né? É rápido, mas é bem bacana. Quando você pensa no TDAH, você precisa lembrar do sistema noradrenérgico e dopaminérgico. A dopamina é um neurotransmissor muito presente no TDAH, noradrenérgico também, mas a dopamina muito mais. Quando você tem um paciente, né, com TDAH, o centro posterior do controle da atenção é o que fala para você ter foco, ele não consegue ter esse foco de forma adequada. E ele inibe os focos acessórios. E quando você tem TDAH, ele não inibe esses focos.
automaticamente ele vai ter dificuldade de mandar informação para o centro anterior do controle da atenção, que fala para você ter um foco por um tempo mais prolongado. Por isso que a aula demora 45, 50 minutos, porque é o tempo né, que cai esses neurotransmissores, que reduz a quantidade de neurotransmissores dopaminérgicos, a dopamina no caso, fazendo com que você comece a ter uma desatenção. 50 minutos ali, troca o professor, aumenta a quantidade de neurotransmissor, vamos para a próxima aula. E automaticamente, quando você tem o sistema dopaminérgico aqui da parte anterior adequado, você manda uma informação para a área motora primária para ficar quieto. Então, centro posterior, centro anterior, área motora. Quando isso funciona bem, você consegue ter foco, inibe foco acessório, mantém um foco por um período prolongado e automaticamente você fica parado. Então você precisa ter isso funcionando. Olha o tanto de coisa, né? Exato. Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Tem que E estar quando alinhado. você não consegue isso de forma adequada, você não consegue ter atenção, você não consegue ficar parado. E hiperatividade, né? A gente imagina que seja aquela criança que corre, sobe. Não, aquela criança que está ali batendo o dedo, que está batendo a perna, Tem que não faz mexer toda hora na que cadeira, tá o tempo inteiro subir o alerta. Exato. Então isso atrapalha, isso incomoda os outros, isso faz com que essa criança não Ficar batendo consiga. lápis, né? Exato. E isso na realidade atrapalha o andamento da aula. Quando você tem TDAH e sendo comorbidade, por exemplo, do autismo, muitas vezes atrapalha a terapia. Muito. Você não consegue ter foco na terapia. Eu não consigo prestar atenção por um período mais prolongado. Eu tenho dificuldade de fazer aquela terapia de forma assertiva. Ou seja, se eu, tratando o TDAH de forma adequada, ia precisar de 2 sessões de TO, não tratando, eu vou precisar de 4. Por quê? Porque em 2 eu não consegui ter atenção e foco do jeito que eu precisava, então eu vou precisar de mais tempo de terapia. Por isso que o tratamento do TDAH, ele deve acontecer e na maioria das vezes, diferente do autismo, ele vai ser necessária a medicação. Eu acho até muito importante a gente enfatizar essa questão da medicação, né? Porque tudo que você acabou de explicar, ele vai ter um bom funcionamento, mas só com medicação, não é mesmo? Exato. Quando você faz um... Porque é algo mais neurológico, né? Exato. Então tem que, por exemplo, alimentar essa dopamina aí, essa informação. Quando você tem um paciente autista que tem TDAH, a gente não utiliza como primeira escolha, por exemplo, o psicoestimulante, que seria a Ritalina, que é o metilfenidato, lisdexanfetamina, que é o Venvance. Por exemplo, eu não uso lisdexanfetamina em crianças ou evito muito utilizar em crianças menores de 12 anos. Às vezes a gente utiliza em uma criança lá de 10, 11, quando a gente já passou por outros remédios e não deu certo, porque os efeitos colaterais acabam sendo maiores. Mas, na realidade, a gente acaba utilizando os medicamentos não estimulantes. A Tenta, que é o cloridrato de atomoxetina, a imipramina e a clonidina, que são não estimulantes que atuam no sistema principalmente noradrenérgico. Porém, quando a gente pensa no paciente somente com TDAH, a Ritalina, o Concerto, o Venvance, o metilfenidato, a lisdexanfetamina atua muito bem no sistema dopaminérgico, fazendo com que esse paciente tenha uma quantidade de dopamina muito maior para que ele consiga funcionar, ter mais atenção, ter mais foco e por um período mais prolongado. A medicação a gente vai utilizar principalmente em momentos que você vai fazer atividade que demanda esforço mental. Então eu não vou utilizar, por exemplo, a Ritalina para o final de semana. Ah, doutor, mas ele é muito hiperativo, ele atrapalha todos os dias em casa. Aí tudo bem, mas isso é a minoria das crianças. A maioria a gente acaba utilizando de segunda a sexta, no horário da aula ou no horário da terapia, para que essa criança consiga ter uma boa evolução, para que essa criança consiga prestar mais atenção. Lembrando que o TDAH também precisa de terapia. Muitas vezes, não, é terapia só para autista. Não, o paciente com TDAH precisa de psicopedagoga, precisa de psicoterapia cognitivo-comportamental, terapia ocupacional, psicomotricidade, trabalhando coordenação motora. Então é super importante a terapia no TDAH. Treino de atenção, treino de memória, a escola vindo junto com a gente para trabalhar as dificuldades que essa criança apresenta através de um PEI. Então tudo isso vem para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Então a gente precisa sim estar alinhado em relação à medicação, em relação à escola, em relação à clínica e terapia. Até porque a medicação, eu sempre falo assim, medicação 50%. O restante é terapia e família também, né? Família e escola. E na realidade, só no TDAH, por exemplo, a medicação é 80%. É, muito, porque eu dependo muito desse foco atencional para que rende a terapia. Que nem a gente estava conversando, né? Porque assim, às vezes o que eu tinha para resolver, o que eu conseguia
de habilidades para adquirir daquela criança em 6 meses, quando entra a medicação, com esse foco atencional, eu consigo reduzir esse caminho, Consegue né? menos tempo. Eu falo, eu consigo encurtar esse caminho. Então, a gente precisa falar muito sobre a medicação, pedir para esses pais estudarem um pouco sobre medicação. Hoje tem a internet, tem o acesso, tem muitos profissionais falando sobre medicação, para que não seja um tabu e que possa realmente a gente conseguir encurtar esse caminho aí da aquisição de habilidades. Então a gente precisa realmente ser uma terapia medicamentosa mais as terapias, porque eu falo também para os profissionais aqui, não adianta a gente também só focar na medicação, porque medicação não muda comportamento, o que muda comportamento é terapia. Então a gente precisa realmente unir essas duas ferramentas que a gente tem, terapias e a terapia medicamental. Quando você alinha essas duas coisas, o resultado final é muito melhor. Quando você faz uma terapia de forma adequada, você faz um método adequado, você faz a medicação do jeito certo, tem poucos efeitos colaterais, na maioria das vezes a gente tem aí 5, 10% de efeitos colaterais, 90% vão utilizar e não vão ter efeitos nenhum, né, nenhum efeito colateral indesejado, taquicardia, dor de cabeça, falta de apetite, e no final das contas o resultado final é muito melhor. E você consegue, igual você disse, encurtar muitas coisas, né? Você consegue chegar num resultado lá na frente com menos tempo. E na realidade é isso que importa, né? Para a criança, para a família. É isso que a gente precisa sempre estar conversando e esclarecendo para os pais, né? A importância mesmo da medicação. Aí, me fala um pouquinho agora, qual que é esse diferencial diagnóstico? TDAH, autismo e o TOD também, que é muito presente hoje em dia, né? Nas crianças. Quando a gente pensa no paciente autista, a gente pensa um paciente que cerca de 85% dos casos vão ter mais alguma coisa. Vão apresentar mais uma comorbidade. E a principal comorbidade do paciente autista é o TDAH. Porém, ele pode apresentar transtorno de ansiedade, ele pode apresentar epilepsia, ele pode apresentar transtorno opositor desafiador, ele pode apresentar deficiência intelectual. Existem outras coisas que podem vir em conjunto. Então essa criança pode ter TDAH e autismo e TOD, autismo e transtorno de ansiedade. Então geralmente isso acontece. Os critérios eles são muito objetivos. É claro que você precisa avaliar bem a criança para você não confundir. E isso acontece muito quando você tem uma criança TDAH grave e autista nível 1. Porque você não consegue observar tantos sinais do autismo pela hiperatividade que ele apresenta. Ele fala relativamente bem, mas não fica parado, incomoda, não sei o que. Não, ele não interage, não é por conta do autismo, mas sim pela hiperatividade e dificuldade que ele tem de conseguir sentar, de conseguir fazer uma tarefa por um período mais prolongado, de dividir um brinquedo de uma forma mais funcional. E aí esse paciente muitas vezes ele é diagnosticado mais tardiamente. Mas os critérios, Janaína, sendo mais objetivo, eles são muito corretos, eles são muito rígidos ali para a gente falar, olha, ele tem TDAH, ele tem autismo, ele tem TOD. O paciente com TDAH, ele precisa preencher 6 critérios do critério A de 9, tanto da desatenção quanto da hiperatividade. Ele tem que ter menos de 12 anos. Critério B, ele precisa ter esse comportamento em 2 lugares diferentes por pelo menos 6 meses e não ser explicado por alguma outra coisa. Então, tem que ter esses critérios clínicos preenchidos. Geralmente, o paciente com TDAH, ele não tem tanta dificuldade na socialização, a dificuldade de linguagem é muito pequena, ele entende metáfora, ele entende duplo sentido, ele faz um brincar funcional. E estereotipias são muito raras, mas acontecem, mas são raras. Então as características são muito diferentes quando você pensa no autista e no paciente com TDAH. O paciente com TOD é aquele paciente que perde a calma com facilidade, é um paciente mais raivoso, é um paciente que bate de frente com figuras de autoridade, pai, mãe, professor, às vezes no próprio consultório, quando a gente dá uma estigada nesse paciente, é um paciente às vezes maldoso, vingativo, manipulador, principalmente os mais velhos. Então a gente precisa ter esses critérios, são 8, pelo menos 4, por pelo menos 6 meses, preenchidos também. Se você não tiver, você não consegue colocar esse paciente dentro daquele transtorno. Claro que um transtorno pode ter outro associado, mas, por exemplo, um paciente autista nível 2 e nível 3, que é mais rígido e que apresenta alguns comportamentos, às vezes autolesivos ou heterolesivos, mas ele está sendo agressivo, então ele é TOD.
Não, muitas vezes é pela rigidez do próprio TEA. E aí a gente tem também que pensar em medicação. Né? O paciente muito rígido no transtorno do espectro do autismo, medicamento ajuda. Risperidona, aripiprazol, em alguns pacientes canabidiol pode ser E acho que uma utilizado. coisa bem importante de deixar claro que a medicação não é para tratar o autismo, Exato. né? Não é para tratar o autismo, mas esses comportamentos que precisam de mais flexibilidade, que aí a gente entra de novo lá na questão neurológica, né? Que a gente pode facilitar. Quando eu penso A em medicação. tratamento medicamentoso num paciente TEA, eu estou pensando em tratar principalmente episódios agressivos, eu estou pensando em tratar rigidez e eu estou pensando em tratar estereotipias onde você não consegue fazer nada. Sabe aquele paciente que chega na clínica fazendo estereotipia de flapping ou fica rodando e passa o dia todo e você não consegue fazer nada com ele se ele não conseguir melhorar esses comportamentos. Então, é para o comportamento, porque o tratamento do autismo se dá como primeira linha, padrão ouro, terapia. O medicamento ele vem aí para ajudar nessas partes, né, relacionadas ao Diferente do comportamento. TDAH, que precisa da medicação. O TDAH, em 80% dos casos, a medicação vai melhorar muito mais do que terapia. Então eu preciso muito mais de remédio do que... Eu preciso alinhar os dois. Mas a efetividade do medicamento no TDAH é muito maior. Aí a gente fala nos estimulantes e os não estimulantes. O paciente TOD, ele precisa muito mais de terapia do que de remédio. Mas por que então o médico passa uma risperidona, por exemplo? Por conta do comportamento agressivo. Olha, o paciente ele é agressivo, ele é violento, ele machuca os coleguinhas na escola, ele se machuca, ele machuca os pais. Poxa, é um comportamento, né, que você precisa extirpar. Você não pode deixar esse comportamento seguir, porque senão, hoje aconteceu dentro do consultório. A mãe estava pedindo um atestado de 30 dias, porque o filho estava machucando todo mundo. E os pais já estavam fazendo um abaixo-assinado para tirar a criança da escola. Poxa, uma criança de 5 anos de idade, imagina, olha, você não vem mais para a escola porque ninguém mais quer você aqui. Você tem que E a medicar. criança entende essa rejeição. Exatamente. Entende, é algo maior do que ela, né? Ela não consegue se controlar. Quando você conversa com um paciente TOD que consegue te relatar algumas coisas, ele fala, eu tento, mas eu não consigo. Eu tento me controlar nesse momento, mas não dá. E aí, no final das contas, ele acaba sofrendo muito mais. Essa rejeição, a gente tem que lembrar também que o paciente com TDAH e com TOD tem mais chance de problema psiquiátrico, o suicídio aumenta mais, é um paciente que lá na frente se divorcia mais, bate mais o carro, perde mais o emprego. Então, estatisticamente, esse paciente hoje, lá na frente, vai ter mais dificuldade. Por isso a importância da gente acompanhar e tratar Exato. da intervenção, das terapias hoje, né? Ai, não, mas eu também tinha isso e deu certo. Poxa, você vai arriscar o seu filho, talvez ele não vai dar certo igual você deu. Então é difícil isso. E essa complexidade precisa sim ser discutida com os pais. E a gente tenta de uma forma tranquila, né, sem ser invasivo na família, no seio familiar, mostrar isso para eles. Olha, o seu filho pode ser diferente de você, às vezes ele não vai conseguir passar tão bem pelas dificuldades como você passou. E como você mesma disse, Janaína, o sofrimento que essa pessoa teve para chegar até aqui. Às vezes é muito grande. E não vale a pena você deixar o seu filho sofrendo por conta de um ano e meio de terapia e usar um remédio de segunda a sexta. Durante 2, 3 anos, entendeu? Você pode mudar o futuro dele. Exato. Então é super importante a gente Porque nem trabalhar. todo mundo vai dar certo. Exato. Nem todo mundo vai E dar é engraçado, né? Você disse, é super, super interessante e trazendo um gancho disso. Às vezes o paciente 3 anos está fazendo Denver e não está rolando, não está dando certo. Ele não está evoluindo conforme deveria. A gente vai e muda o método, coloca o ABA. Esse paciente voa. Você fala, poxa, ele precisava de uma mudança de método que tem uma comprovação e que esse paciente consiga evoluir, melhorar. Por isso que o acompanhamento médico é importante. Por isso que esse paciente ele precisa ser visto de forma rotineira. Eu dou o laudo para ele, ele nunca mais volta. Não, na realidade ele vai voltar. Não, eu vou falar até quanto a intervenção, quanto terapia, né? O quanto é importante o acompanhamento neuropediátrico, né? Porque a gente precisa também ter um respaldo e um estralo, assim, insight das intervenções. Por exemplo, olha, não tá funcionando hoje, tá aqui, tá dificultando demais essa questão da atenção. Tá atrapalhando a terapia, então é o médico que vai ter esse olhar, se entra com medicação ou não, a gente dá as indicações, mas quem vai definir é o médico. Perfeito. Né? E
e que remédio que vai ser, e se esse remédio, por exemplo, nem todo remédio vai dar para todas as crianças. Então a gente precisa sempre estar nesse diálogo, né, nessa conversação. E justamente, olha, esse paciente aqui não está evoluindo, eu estou fazendo, eu já mudei minha conduta, eu já vi essa intervenção não está funcionando, a criança não está tendo a resposta esperada, então a gente precisa investigar se não tem algo mais associado, que nem acontece com os casos do autismo que vem associado à deficiência intelectual, que aí é um outro caminho que a gente vai ter que buscar. Só a intervenção naturalista ou bem não vai, que nem você trouxe, às vezes não vai solucionar. Eu vou precisar de uma intervenção mais estruturada, de algo assim. Então, eu falo que quem demanda o método é o paciente. Né? Então, e a gente precisa ter essa troca, porque vem com a intervenção, aqui a gente vai resolver tudo, a gente sabe tudo. Não é bem assim. A gente precisa sempre estar reavaliando, avaliando, estudando, conversando, tendo essa troca, e a gente tem essa troca com o neuropediatra, né? Através dos relatórios, da comunicação. Sim. Então, isso é importante. E quando a gente percebe assim, que o pai descansou, não volta, toma ali com aquela medicação já faz 1, 2 anos com a mesma medicação. Poxa, a criança cresce, a criança muda o peso dela, então precisa também mudar, né? Está sempre sendo avaliada. Sim, e além disso, né, por exemplo, risperidona. A risperidona pode aumentar alguns hormônios. É uma criança que precisa fazer exames aí de forma rotineira. Geralmente a gente pede uma vez por ano para essas crianças, para todas as crianças, para ver se TSH mudou, se teve colesterol aumentado, se a prolactina está muito alta. Geralmente é muito mais para a gente ter uma noção e tateando aquilo e tendo o paciente mais na nossa mão. Para a gente conseguir, olha, se teve um aumento muito grande, a gente vai mudar alguma coisa, colocar algum outro profissional para trabalhar junto com a gente. Porém, não avaliá-lo, não reavaliá-lo é muito ruim. Você deu um remédio, você precisa saber se esse remédio funcionou. Você precisa saber se aquela dose está adequada. Geralmente eu entro com dose baixa. Então, daqui 1 ano e meio, você precisa triplicar essa dose, porque já era baixa no começo. Esse paciente com 1 ano, com 2 anos e meio, aumentou muito o peso. Então, você precisa acabar tendo um ajuste de medicação. Então, esse retorno ele é importante. Você colocou uma coisa muito importante, que é a deficiência intelectual, geralmente associada aos pacientes autistas nível 3. Mas a gente está vendo muito paciente também nível 2 e nível 1 com autismo e com deficiência intelectual. Muitas vezes os sinais não são tão evidentes, são vistos muito mais pela escola, onde ela não consegue ler, não consegue escrever, está sabendo muito pouca coisa, sabe identificar alguns números, aprende hoje e amanhã esquece. Então, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica é super importante para esse paciente, é muito válido, mesmo que a gente não utilize ela pro diagnóstico, a gente pode utilizar para o acompanhamento, a avaliação de funções executivas. Para a gente poder entender também que aquela criança vai precisar de mais horas de intervenção, né? Que às vezes 2, 3 horas não vai funcionar com essa criança, a gente vai precisar de... Aí entra nos critérios, 20, 40 horas, dependendo do caso. Sim. E justamente essas crianças que têm o DI associado, que geralmente precisam de mais intervenção, né? De algo mais intensivo. Quando você pensa no paciente com deficiência intelectual, é um paciente que vai ter muito mais dificuldade de aprendizagem. Ele vai ter a necessidade de uma terapia mais intensa, ele vai precisar de reavaliações. Muitas vezes, além do autismo, deficiência intelectual ou deficiência intelectual e TDAH, ele vai ter mais alguma outra comorbidade que precisa ser tratada. É muito comum também a epilepsia, tanto no autista quanto no paciente com DI. Então a gente precisa tratar. Então é importante tratar com antiepilético. A gente sabe que perde neurônios, né? E aí perde muitas habilidades que já foi adquirida. Exatamente. Muitas vezes o paciente está indo bem, começa a ter crise, regride tudo, aí você começa tudo de novo. Então esse acompanhamento ele é extremamente importante. Uhum. E outra coisa também que a gente falou muito do DI, mas tem as altas habilidades, né? Muito associado também ao nível 1. Uhum. E aí, sempre quando a gente fala assim, de altas habilidades, cria-se uma expectativa muito grande dos pais, às vezes se prende muito essa questão das altas habilidades. Eu acho interessante a gente esclarecer que essas crianças também precisam de terapias, Sim. Né? O paciente com altas habilidades, eu, por exemplo, não tenho nenhum paciente que tem só altas habilidades. Ele tem altas habilidades e transtorno de ansiedade, altas habilidades e autismo, altas habilidades e TDAH, altas habilidades e depressão. Então a gente acaba tendo o diagnóstico de altas habilidades, só que esse paciente precisa sim ter o acompanhamento, principalmente com psicóloga, psicopedagoga, para quê? Terapia ocupacional e outras, mas principalmente essa parte emocional, porque isso com certeza vai interferir no final.
vai interferir no resultado. O que a gente sempre orienta os pais é, ok, ter um cognitivo acima da maioria é bom, mas ter uma inteligência emocional também é. E isso precisa estar alinhado. Até porque as altas habilidades vêm para algumas habilidades específicas, né? E Não é. geralmente a social é a mais prejudicada. Exato. Geralmente E o a, paciente e a gente dificuldade. precisa do social para a gente sobreviver, né? Para se dar bem, para a gente continuar assim, a desenvolver essa alta habilidade, a gente precisa do social. Né, um pai, ele falou uma seguinte situação, eu achei engraçado e, na realidade, o que ele disse é uma realidade. O filho já é adolescente, com altas habilidades, superdotação e TDAH. É um paciente que eu acompanho há um tempo e ele falou assim, olha, muitas vezes o meu filho vai ser funcionário de um cara que tem menos inteligência que a da turma dele. Porque esse cara tem inteligência emocional e meu filho, infelizmente, não tem. E, né, eu falei, não, a gente está trabalhando isso, vamos ajustar algumas coisas, mas é um fato. Muitas vezes a inteligência emocional fica sendo deixada de lado, onde você vai só trabalhar o que ele tem de habilidade boa, né? Mas o social fica perdido, você deixa de lado. E esse paciente lá na frente vai ter muita dificuldade. Olha, ele sabe muito sobre determinada área, matemática, literatura, é um paciente inteligente, é um indivíduo inteligente, mas a parte emocional está prejudicada. Ele tem uma dificuldade na habilidade num relacionamento interpessoal, por exemplo, na hora de namorar, de conquistar uma pessoa. Ele tem uma dificuldade para conseguir juntar um grupo, para fazer uma sociedade, por exemplo. Então, ele tem dificuldade de liderança. Olha, eu sou mais inteligente que a maioria, mas eu não consigo liderar porque, às vezes, eu vou acabar não tendo filtro. Ah, você é burro. Não, tá errado. Então, essa inteligência emocional, ela é importante. Para lá na frente ele não ter tanta dificuldade. Por isso que a terapia para o paciente com altas habilidades também é importante. Tem que acontecer. Tem que acontecer, né? Então a gente fecha aqui, acho que falando muito assim, da importância da questão dessa parceria do neuropediatra junto com a equipe multidisciplinar, desse acompanhamento, né? Da medicação mais terapias, que eu acho que é o essencial, e quanto antes essa criança, essa pessoa estiver inserida na terapia, melhor qualidade de vida ela vai ter no futuro, né? E acho que a gente trabalha justamente para isso, para dar essa qualidade de vida e essa expectativa realmente de independência, de autonomia, de mercado de trabalho, de habilidades sociais, né? Para um futuro aí para essa pessoa. Exato. Né? Acho que perfeito, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente precisa sempre tentar fazer com que essa criança tenha um futuro cada vez melhor. Mas isso depende do que a gente faz para ela hoje, agora. Não dá mais ano que vem, não. Ano que vem é outro momento. É agora, não dá para esperar. Então a gente termina aqui nosso café da Integra com o Dr. Rafael, que abordamos muito tema, muitos assuntos. A gente tem assunto aqui para mais 2, 3, 4 cafés. O Dr. Rafael está convidado para voltar para o nosso café aqui, para a gente entender melhor a questão da intervenção, do autismo, TDAH, do TOD. Tem muito a contribuir aqui com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada, Dr. Rafael, por ter aceitado esse convite. E já fica para o próximo também. Muito obrigado, Janaína. Obrigado a todos. É super importante a gente falar sobre esse tema. Estou muito feliz em participar e aceito os próximos convites já de pronto já. Meu Instagram é Dr. Rafael Aguilar. A gente aborda bastante assuntos aí relacionados à neuropediatria. A gente sempre abre caixinha de perguntas e acho que isso é bacana para ter uma interação com as famílias. Sigam, mandem mensagem, a gente sempre tenta orientar e ajudar as pessoas que fazem parte aí do nosso entorno. Muito obrigado. Então é isso, gente. Até o próximo Café da Integra.